E hoje eu estou aqui com o Frederico Cury, que também faz parte do time de Query Research. Tudo bem, Frederico? Tudo em ordem, boa tarde, pessoal. Bom, e então sobre os top picks, né? Acho que a gente discutiu bastante ali a atratividade dos papéis mais longos em termos de prêmio de crédito. E a ideia é que hoje a gente fala um pouco mais sobre as trocas no mês, né, Fred? Exatamente, Odilon. Inclusive, acho que vale até, antes mesmo da gente iniciar a análise dos papéis específicos que a gente mudou nesse mês de outubro, falar um pouquinho principalmente da atratividade dos papéis mais longos em termos de prêmio de crédito e a razão dessa estratégia que a gente vem adotando para o mês de outubro. Isso é bem importante, né? A gente não escolhe papel apenas em termos de nível de risco de crédito, né? Renda fixa é aquela história de gerenciar os pratinhos, né? Então a gente tem o risco de reinvestimento, o risco de mercado, o risco de liquidez e o risco de crédito, que também é bem importante. Mas esse mês, né, acho que a gente tentou priorizar papéis que se encaixam na estratégia barbell, né? O que é a estratégia barbell? A gente está basicamente buscando posições nos dois extremos da curva de juros, né? Ou seja, papéis mais defensivos, que tenham menos risco de mercado e, obviamente, um risco de reinvestimento maior, porque a gente sabe que a Selic está num patamar muito elevado. Perfeito. E a gente tende a se beneficiar disso no curto prazo, mas a gente sabe que a Selic não vai ficar nesse nível para sempre. Sim. Então, o risco de reinvestimento é basicamente o risco de não encontrar papéis que me pagam a taxa de juros atual daqui a 1 ano e meio, 2 anos, ou seja, no momento que a gente estiver com uma Selic num patamar menor, que é o que hoje a precifica a curva de juros. Na outra ponta, né, para completar o barbell, é como é que eu mitigo esse risco de reinvestimento e qual é o outro risco que eu assumo nesse lugar. Então aqui é basicamente o cobertor curto, né? No papel curto eu tenho pouco risco de mercado, mas muito risco de reinvestimento, e num papel mais longo, na outra extremo da curva de juros, eu tenho um papel que tem pouco risco de reinvestimento. Então todo esse prêmio político, fiscal e também do mercado externo já está bem precificado isso na curva de juros. A gente entende que aqui eu tenho um papel com mais risco de mercado, mas com baixo risco de reinvestimento, né? Então eu tenho aqui basicamente uma estratégia onde eu equilibro os dois extremos das pontas. Exato. Então, para os investidores que têm inclusive essa disponibilidade de permanência em investimentos com prazos mais dilatados, acaba sendo uma ótima oportunidade, porque os papéis realmente estão pagando prêmios mais atrativos que comparados a meses anteriores, certo? Não, perfeito. A gente viu um crescimento do prêmio de crédito, acho que não só por conta do aumento das incertezas aí macroeconômicas para a situação creditícia das empresas, né? As empresas estão com balanço forte, mas o cenário macro, de certa forma, tem prejudicado um pouco a performance operacional de alguns segmentos. Mas a gente também tem uma curva de juros que está num formato que colabora para eu ter prêmios de crédito maiores em papéis mais longos, né? Acho Perfeito. que aqui é o formato flat da curva, né? Então a partir da B26 ali até a B60, né? Na outra, a gente tem basicamente quase o mesmo nível de taxa. Então, para eu tomar um crédito corporativo mais longo, a gente tem um prêmio de crédito adicional. E isso independentemente do emissor. Né? Se a gente pegar empresas AAA ali como a Taesa, créditos bastante defensivos, a gente vai ver um prêmio maior na parte longa da curva do que na parte intermediária ou curta da curva. Então, o que acaba trazendo mais eficiência. Né? Quando a gente toma um risco de crédito, a gente quer justamente ter mais retorno do que paga um título Com certeza. público. E a gente não vê isso no papel curto. Perfeito. Dito tudo isso, né, então a gente, buscando papéis, né, a gente fez uma série de realocações na carteira, mas basicamente aqui priorizando papéis que se enquadram aqui nesse barbell, então os extremos opostos da curva de juros. Eu acho que vale a pena, Fred, trazer um pouco do que a gente trocou em CDI, o que fica na carteira ali do componente CDI, que é justamente essa parte curta aqui do nosso barbell. Perfeito. Bom, e até seguindo nessa linha também e visando obter retornos mais fortes, né, a gente pegar esse sprint final da taxa de juros mais elevada que o Brasil está passando nesse momento, a gente permaneceu no Top Picks com log, né? Afinal de contas é um papel que está atrelado a um setor bastante defensivo, ótima previsibilidade de geração de caixa, e o prêmio de crédito dele ainda permanece bastante atrativo se comparado com outros players high grades no mercado secundário. Em termos de troca, mudamos o nosso CRI da Brookfield, atrelado ao imóvel Faria Lima Financial Center, justamente por um outro CRI da Brookfield. O motivo da troca não foi por motivos de risco de crédito, foi obviamente porque o prêmio de crédito, o papel teve um fechamento em função do fluxo comprador que tivemos recentemente. E a troca do papel que fizemos, o CRI da Faria Lima Financial Center, foi justamente por outro
CRI da Brookfield, mas este CRI é atrelado ao imóvel Torre Sucupira, que é justamente um imóvel premium e justamente localizado em uma região com fluxo econômico bastante forte. Paralelamente a isso, o prêmio de crédito que esse ativo está pagando nesse momento também está em níveis atrativos e, em termos de comparação com o ativo anterior, até em níveis mais elevados. Então, são basicamente ali quase que o mesmo nível de risco de crédito, né? Um ativo basicamente, mesmo acionista por trás, São Paulo, regiões e polos, o polo econômico muito forte, onde o imóvel está localizado, e, portanto, seria um ativo também de crédito sólido para se consolidar dentro da carteira do investidor. Basicamente, aqui é o prêmio do ativo não ter sido tão negociado ainda no mercado. Precisamente. Né? Possivelmente, pode ser que, inclusive, mais para frente, ele venha a ter o fechamento, assim como o seu outro par, que foi o Faria Lima Financial Center, aconteceu. Bom, acho que lembrando aqui que não é uma troca, né? Não é para sair do Brookfield Exatamente. para o Brookfield novo. Exatamente. Não é, inclusive, vale sempre ressaltar, né? As mudanças que a gente faz no nosso Top Picks não necessariamente implica a venda de um ativo para justamente a compra de outro. É somente a opção daquele momento. É o ponto de entrada mais favorável. O ponto de entrada mais favorável, né? Muitos investidores às vezes ficam um pouco receosos, achando que o papel está passando por algum tipo de problema, risco de crédito e é necessário vender. Não, inclusive quem tem o papel em carteira pode manter. A gente até ressalta isso no nosso Top Picks. Eu acho que para ativos defensivos, né, acho que um ponto que os dois ativos da Brookfield ali trazem é que realmente não necessariamente um ativo que não tem rating, não necessariamente tem uma estrutura de crédito defensiva. Precisamente. Né? Então aqui nós temos dois ativos que não têm rating, mas são dois imóveis AAA. Exatamente. Que tem um emissor relevante por trás, então são um nome bem defensivo. Então acho que para quem tem uma estratégia ali de eventualmente emissor carregar... inquilinos grandes também, né? Exatamente. Inquilinos bastante resilientes que ocupam esses imóveis. Então acho que um crédito bem defensivo, CDI curto, uma duration ali próxima de 3 anos, bem parecido com o log ali para compor a carteira, com um pouquinho mais de prêmio, justamente porque não tem rating, um papel que acabou de sair ali para uma negociação mais ativa no secundário. Né? Então acho que de CDI é isso, né? Basicamente foram essas trocas. Em PCA a gente fez algumas outras. Você gostaria de comentar as que a gente fez? Boa, a gente continua, no IPCA a gente tentou priorizar também o barbell, né, em linha com o que a gente fez ali para a carteira como um todo. Né, então nós temos alguns papéis mais curtos. Né, então hoje nós temos 2 papéis que estão na parte curta da curva, então nós mantivemos o Eldorado e colocamos Zilor. Né? Sai Semig, que ficou com um prêmio de crédito um pouco mais amassado ali por conta do prêmio do formato da curva de juros, a gente colocou Zilor, que é um nome que já tem um certo nível de risco de crédito, mas é um risco que a gente entende que tem uma relação risco-retorno bem favorável. E nós temos 2 papéis longos, né? Nós mantivemos Hélio Valgas, então muito no nosso call do mês anterior, e nós adicionamos Mata de Santa Genebra, tá? que é uma linha de transmissão, que é um crédito mais defensivo. E no meio da curva, principalmente por conta ali do prêmio de crédito atrativo, né? Apesar da gente ter dito que papéis do meio e na parte curta da curva não tem um prêmio tão atrativo quanto na parte longa, a gente acabou seguindo com o nosso call de CART aqui, que é Raposo Tavares, com um papel bem atrativo. Então os papéis finais, né? Parte curta, Zilor e Eldorado, meio da curva, CART, parte longa da curva, Hélio Valgas e Mata de Santa Genebra. Então acho que os calls de entrada aqui principais, né? Acho que a Zilor foi basicamente um papel bem curto, com uma duration próxima de 3 anos e meio, a gente tem aqui um CRA. E eu acho que aqui, dado a tese se calca aqui em 3 fatores principalmente. Né? A gente tem uma taxa nominal e um prêmio de crédito extremamente atrativos. Se a gente comparar com outros nomes da mesma faixa de rating, a gente tem um papel aqui que é uma flat, né, já tem um certo nível de risco de crédito. Um momento ainda favorável para o mercado de açúcar, né, a gente sabe que etanol tem sido um pouco mais pressionado aí nos últimos meses. E também, se a gente considerar a Zilor em termos de posicionamento vis-à-vis o restante do setor sucrocoleiro, ela tem um posicionamento bem diversificado, né, porque ela tem a operação de energia, que é a cogeração, que é basicamente a geração de energia a partir da queima do bagaço da cana, e também tem a Biord, né, que é uma operação que vem de levedura ali para produtos de nutrição animal e nutrição humana. Então é um player que está bem diversificado e bem defensivo ali no setor, apesar de já ter um nível de risco de crédito um pouco maior. E na parte longa da curva, né, tem basicamente o substituto por Vamos, que também pelo motivo de um prêmio de crédito mais comprimido, a gente colocou Mata de Santa Genebra aqui para compor o barbell. Então é um nome que tem uma duration maior, tem um prêmio de crédito bem atrativo, se a gente considerar o setor defensivo, né, que é transmissão de energia.
Então a gente tem um projeto aqui que está 100% operacional, né, desde novembro de 2020, e que nós temos controladores bem relevantes, apesar de existirem alguns passivos ali atrelados à linha, então por isso não é um AAA, é um duplo A mais o ativo, mas é um ativo extremamente defensivo, que você tem uma fiança da Copel e da Furnas, né, que pertence à Eletrobras, até todos esses passivos serem regularizados, então basicamente aqui é o risco do controlador da linha de transmissão, então é um crédito bem defensivo aqui, mas que por ser um nome menos conhecido, né, Mata de Santa Genebra, não é todo mundo que conhece o nome, a gente tem aqui uma oportunidade de buscar um papel longo e com um prêmio de crédito bem atrativo, né? Eu acho que vale até o ponto principal de sempre que possível, por assim dizer, ter um ativo de transmissão na carteira é justamente pela resiliência e previsibilidade de fluxo de caixa que o ativo consegue, que as empresas de transmissão conseguem oferecer para o investidor, né? Então, mesmo que seja uma linha de transmissão um pouco menor, o setor por si só já ajuda a calcar e ser um ativo de baixo risco de crédito, né? Então, para o investidor até que está começando a adentrar no mercado de crédito privado corporativo, você procurar ativos atrelados ao setor de transmissão de energia pode ser uma ótima opção justamente pelo baixo risco de crédito que esse setor está atrelado. Não, perfeito. Acho que então aqui a gente tem um bom equilíbrio entre risco de crédito, risco de mercado e risco de reinvestimento, né? Então acho que Mata de Santa Genebra e Hélio Valgas têm teses bem diferentes, mas bem complementares a carregar ativos em CDI mais curtos, são os que a gente destacou aqui, por exemplo. Mas acho que, eu acho que o ponto aqui é a gente olhar a carteira como um todo, né? Se a gente olhar como está a nossa carteira hoje, a gente tem um prazo médio, né? A duration da nossa carteira está muito próxima de 5, 6 anos, mas a gente tem, em vez de comprar todos os papéis com o mesmo vencimento, que seria uma outra estratégia em renda fixa, a gente entende que equilibrar o risco de reinvestimento e o risco de mercado, buscando papéis longos e papéis curtos, tendo o mesmo nível de risco de mercado da carteira como um todo, mais do que olhando cada papel individualmente, né, como as coisas conversam na carteira, é que realmente traz muito mais eficiência aqui, tanto em nível de prêmio de crédito dos papéis mais longos, mas também desse carrego mais atrativo dos papéis mais curtos, né? Se a gente olhar a curva de crédito dos papéis high grade hoje, que são esses grande parte dos nomes que a gente coloca aqui no nosso Top Picks, as taxas estão em formato de U, né? E o meio da curva hoje ele é menos eficiente se eu tomar papéis que estão nesse vértice do que se eu comprar papéis longos e curtos com o mesmo nível de risco de mercado. Né? Aqui que a gente acaba otimizando bastante a estratégia. Bom, pessoal, acho que de forma geral é isso. Eu vou ver se a gente tem algumas perguntas aqui, mas acho que para a gente, pelo bem até do tempo da live, né, a gente vai ser mais enxuto hoje. Então, por hoje é só, né? Então, caso vocês queiram entender um pouco mais sobre esses emissores e o racional por trás das nossas escolhas, fiquem super à vontade para conferir aqui o nosso material na descrição desse vídeo e também na nossa aba de renda fixa do BTG Pactual Digital, ou mesmo entrar em contato com o seu assessor de investimentos. Então, eu agradeço a presença de todos aqui e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tenham um bom dia.